Alexandre. Hoje nós vamos apresentar uma análise estatística de preços de supermercado por bairro do leite integral UHT de 1 litro na cidade de Chapecó. Meu nome é Gabriela Zá. Boa noite, eu me chamo Stephanie. Boa noite, e eu sou a Amanda. Contextualizando o nosso tema, a gente escolheu comparar o preço dos leites em 3 bairros diferentes com alguns mercados dentro desses 3 bairros. Os bairros escolhidos foram o Centro, o São Cristóvão e o EIFAP. E por que a gente escolheu aplicar justo no leite? Porque é uma maneira simples de a gente aplicar a utilização da estatística inferencial no nosso dia a dia. Agora, os objetivos do nosso trabalho vão ser aplicar a estatística inferencial para estimar e comparar o preço médio do leite integral UHT de 1 litro em 3 bairros de Chapecó. A metodologia que a gente adotou, o primeiro passo seria os dados obtidos, onde a gente obteve 30 preços independentes de 30 mercados diferentes. O segundo passo é o produto fixo, que a gente escolheu o leite integral UHT de 1 litro. E o passo 3 seriam os 3 bairros que a gente escolheu, que é o Centro, São Cristóvão e o EIFAP. E o passo 4 seriam os testes aí. A IC com 95% de confiança, o teste da ANOVA e o teste de TUC. Aplicando o teste das hipóteses, quando a gente tem uma hipótese nula, significa que as médias são iguais. E agora, quando não é uma hipótese nula, pelo menos uma das médias ela está diferente. A base de dados para a estatística descritiva foram esses, onde a gente tem os 3 bairros, a média, a mediana, o desvio padrão e o IC 95%. Então, o Centro ele apresentou a maior média estimada em R$ 5,94, já o EIFAP a menor média, com R$ 5,16, e São Cristóvão ali no intermédio com R$ 5,5. Os intervalos de confiança eles ficaram relativamente separados, especialmente entre o Centro e o EIFAP, que ficaram nas extremidades, indicando indícios de diferença entre as regiões. Então, avaliando os dados obtidos e botando eles no histograma e boxplot, a gente obteve que o Centro concentra os preços mais elevados, sendo que a EIFAP representa os mais baixos e o São Cristóvão obteve uma média intermediária entre eles. Os intervalos de confiança, então, de 95%, ficaram relativamente separados, como pode ser visto no histograma, entre os bairros, reforçando o indício de que a diferença de preço entre as regiões foi elevada. Aqui, então, a gente pode verificar a diferença entre os índices de confiança. Aplicando também os dados, então, no boxplot, a gente consegue avaliar, então, o crescente, o preço, indo de EIFAP, São Cristóvão e Centro, evidenciando a diferença de preços, então, entre cada bairro. Aplicando os nossos dados no teste de hipóteses da ANOVA, a gente tem que as hipóteses seriam a hipótese nula, onde as médias dos 3 bairros são iguais, ou a hipótese 1, onde pelo menos uma da média difere das outras. Tendo o resultado estatístico de F igual a 115,032, a gente sabe que quanto maior o F, mais ele evidencia que há uma diferença entre os dados. E a gente também consegue avaliar que pelo valor obtido de 6,136 vezes 10 é menos 14, então o p-valor é menor que 0,001, a gente tem que o dado estatístico demonstra que pelo menos uma das médias é diferente. Então a decisão é de que como p é menor que 0,05, rejeita-se o H nulo, onde as médias dos bairros seriam iguais. A evidência estatística é de que pelo menos um bairro apresenta um preço médio diferente dos demais, evidenciando então o que é mostrado no histograma e no boxplot. Sobre os pós-testes TUC, após a gente conseguir identificar que a ANOVA foi significativa, os pós-testes TUC identificou quais bairros diferenciaram entre si e a gente identificou que todos os grupos apresentaram diferença significativa a 5%. Aqui a gente apresentou o grupo 1, o grupo 2, a diferença da média, o P ajustado e se difere. O grupo 1 e o grupo 2 são pelo Centro, EIFAP e São Cristóvão, e a diferença da média foi de 0,789, 0,443 e 0,333. O P ajustado deu 0,01 em todos, e todos diferenciaram entre si. A maior diferença foi entre Centro e EIFAP, como a Amanda falou no slide anterior, e seguida pelo Centro e São Cristóvão, e EIFAP e São Cristóvão. Sobre a interpretação crítica do nosso trabalho, o que os dados indicam? Que o Centro ele teve o maior preço médio,
preço mais baixo. Isso pode ser por causa de muitas interferências, seja por causa de mercados maiores, que têm mais promoções, pouca concorrência entre os mercados e entre os bairros, mas as regiões centrais elas podem ter custos operacionais mais altos e elevando os preços finais. É importante comparar os preços e ajudar a planejar as compras antes de comprar, sem comprar em qualquer mercado, mas considerem também transporte, promoções, marcas equivalentes e tempo de deslocamento. Sobre as considerações finais, a gente pode identificar nesse trabalho e calcular a média, a mediana, desvio padrão por bairro, além de construir intervalos de confiança, com 95% de confiança, e a média de cada região. A gente conseguiu aplicar a nova ITANC, que são a diferença significativa confirmada entre todos os bairros.